Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Café com Peça. A gente está muito animado de receber você aqui. Para você que já faz parte aqui da nossa rede de amigos, bem-vindo mais uma vez. Para você que está chegando a primeira vez, bem-vindo também. Eu não sei se você está acostumado, mas esse podcast, o Café com Peça, está presente em diversas plataformas. Para você que gosta de assistir, você encontra a gente no YouTube, Café com Peça. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, para a plataforma entender que isso é importante para você, entregar o nosso conteúdo mais vezes para você e, claro, conteúdos similares a esse também, porque é assim que o algoritmo funciona. Para você que gosta de ouvir podcast na academia, no carro, caminhando na praça, onde você estiver, você tem o podcast Café com Peça em diversas plataformas, todas as plataformas aí, que são as plataformas onde você pode ouvir podcast, a gente está lá, é só você salvar e acompanhar que você vai recebendo os episódios por aí. Para você que gosta de rede social, @Café com Peça lá no Instagram, para você poder estar recebendo também notificações e informações de episódios que estão acontecendo, que estão vindo, com cortes especiais, com insights, histórias, enfim, você não pode perder nada. A gente estava com saudades e estamos voltando aqui com mais um episódio para você hoje, um episódio muito especial. Eu já vou apresentar os nossos convidados para você. Eles vêm de São Paulo, da empresa Oficina Brasil. Nós já vamos contar mais para você. Aqui comigo, André Simões. Prazer, Hugo. Bem-vindo, André. Obrigado aí pelo convite para a gente estar aqui. Muito feliz de a gente estar junto aqui nesse momento aqui. O André é diretor e proprietário da Oficina Brasil. Que bom, André. Que bom que você aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente. Obrigado. E o Rômulo também, Rômulo Galvão. Rômulo, diretor de produto e tecnologia e proprietário também da Oficina Brasil. Bem-vindo, Rômulo. Obrigado, Hugo. Obrigado aí pelo espaço para a gente falar um pouquinho aí desse mercado lá na ponta do reparador, né? Para a gente é muito importante o trabalho que a gente vem fazendo. Muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Que coisa boa. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Comigo aqui hoje também o Henrique. Fala, Hugo. Tudo beleza? Bom demais. Saudade de estar aqui com você, cara. Pois é. Depois daquela bateria de episódio de Automec, voltamos pro estúdio. Voltamos para o estúdio. Muito bom. Nossa casinha, né? Isso aí. Coisa boa. Vamos começar então? Bora lá. A gente está aqui hoje com o André e o Rômulo da Oficina Brasil. A gente vai falar da Oficina Brasil, mas rapidamente, antes da gente partir para o CNPJ, vamos falar do CPF. Legal. André e Rômulo, não sei quem vai começar. Conta um pouquinho da história de vocês, brevemente, até chegar à Oficina Brasil. Legal, eu posso começar aqui? Por favor. Acho parecido com vocês, assim, estavam contando um pouquinho a história, né, lá do pai, né, e da onde começou aquela história da necessidade ali, né, do automotivo, né, e do carro, da mobilidade. Meu avô tinha retífica de motor, ele começou isso há mais de 60 anos atrás, e eu fui criado dentro da retífica, né, então, que nem dizia meu avô, corre a arruela dentro do sangue, né. Uma das coisas que eu mais gosto da minha história profissional é visitar a oficina, vir lá no chão, ver os problemas, ver a coisa acontecendo, né? Uma turma super do bem. E então ali eu comecei, né, desde pequeno, sei lá, desde que eu me lembro, estava dentro da retífica, acho que passava mais dentro da retífica do que na escola, né? Mexendo lá, assentando válvula, esse tipo de coisa. Depois eu fui para a indústria, né? Estava ali na indústria, e enquanto indústria eu tinha muito uma percepção de o quanto era o gap, né? A minha percepção era o seguinte: quanto a indústria avançou e vem avançando muito, né? Estruturada, com visão, né? Um exemplo aqui, a De La Rosa, né? Quanto esse movimento de inovação acontece quando a gente vai no distribuidor, na autopeça, né, as redes crescendo, mais profissionais, e o elo chave do nosso setor, que é a oficina, o mecânico, tem um desafio muito grande. Tem evoluído, sim, né? E às vezes isso não é percebido, mas ainda um movimento muito centralizado, né? Uhum. Então eu tinha essa ânsia, né, de poder, de alguma forma, ajudar esse movimento, né? E aí eu tomei a decisão de sair da indústria e queria poder apoiar de forma mais profunda essa evolução, né? E entendendo que o grande ativo já era esse mecânico, né? Como fazer isso de forma mais baseada em dados, tecnologia, né? E aí houve a oportunidade de estar à frente aí da Oficina Brasil,
né? Que era uma empresa, uma marca que eu já, enquanto indústria, reconhecia bastante, né? E tinha esse relacionamento, esse carinho muito grande ali com o mecânico e poder estar à frente desse projeto aí, né? Então, desde final de 2022, novembro de 22, né? Que assumi aí oficialmente a Oficina Muito Brasil. recente. Muito recente, vai completar 3 anos. Mas esse histórico assim de querer poder impactar mais profundamente a rotina, o dia a dia ali do mecânico. Né? Legal. Então, é um pouquinho essa história. Muito bom. Mais longa e a história mais recente aí desses quase 3 anos. Agora em novembro completam 3 anos aí dessa grande missão que a gente está atrás aí. Muito bom, André. E quando você fala, eu tive a oportunidade de assumir a Oficina Brasil, o que é o assumir? Você comprou uma parte, você comprou a empresa? Legal. Como é que funcionou o isso? seu Cássio, né, que era o fundador da Oficina Brasil, bem conhecido aí no setor, ele procurava de alguma forma, ele queria se aposentar, né, e queria fazer alguma transição e via um valor grande na Oficina Brasil, não queria deixar essa história morrer, né? E a gente conseguiu fazer uma transação e assumir 100% a Oficina Brasil. Então foi esse o movimento ali. Né? Muito bom. Ele continua ainda como um parceiro, amigo, né? Dando apoio e afins, mas ele fez essa transição. Então a gente está hoje aí junto com o Romulo e tal, a gente está à frente aí 100% da Oficina Brasil. Muito bom. Que bom conhecer sua história, André. Boa. Vamos ouvir um pouquinho do Romulo agora. Bom, Hugo, acho que a minha história ela é um pouco diferente do André, né? Eu comecei ali como um desenvolvedor de sistemas, né? Então, minha formação ela é em ciência da computação, né? Uau. Então, eu desenvolvia muito sistema. Só que eu tinha um lado, Hugo, que me trazia reflexão sobre o que eu estava desenvolvendo. Então, sempre olhei sobre, poxa, essa solução que eu estou desenvolvendo impacta o quê? Que alavanca? Qual é a visão do negócio? E eu comecei a me questionar muito sobre estar ali definindo, de fato, o roadmap, entendendo o que construir, né? Tendo esse know-how técnico, né? Então, acho que eu construo minha jornada, né? Vindo da área técnica, desenvolvendo software, mas com essa visão de entender o que alavancava negócios e, de fato, o que resolvia de dor do negócio, né? Porque muitas vezes várias empresas gastam aí, investem muito dinheiro em desenvolvimento de software, mas não sabem muito bem que alavanca está mexendo, não sabem muito bem, né, o efeito prático daquele investimento, e eu sempre me preocupado com isso. Então eu fui transacionando porque a gente chama de produto, né, conectando dor de negócio com solução técnica, né? Hoje lidero o time de tecnologia de produto dentro da Oficina Brasil, e também conectando com um pedaço de conteúdo. Mas a minha trajetória foi passando ali por players de grande expressão, né? Eu liderei parte do Super App do Magalu na experiência de compra. Uau, eu passei legal. pela 99, quando os chineses compraram um aplicativo de mobilidade, né? E vieram para o Brasil para fazer expansão Latam. E nos últimos anos eu comecei a buscar impactar de uma maneira mais interessante no meio das startups, né? Então eu tive duas experiências antes de estar no Oficina Brasil empreendendo, né? Dentro de um espaço também super interessante, que é o espaço dos criadores de conteúdo. Então também aprendi muito ali sobre como marcas conseguem utilizar criadores de conteúdo para ter impacto em suas campanhas, como levar um pouco dessa mensagem através dos criadores de conteúdo. E eu já conheci o André, né, de um tempo atrás. A gente também tentou empreender numa visão de transformar digitalmente ali a parte das autopeças, no contato com o reparador. E nessa trajetória, eu acho que você deve saber muito bem, né, com quem você empreende, né, seja alguém que você confia e que está numa linha interessante com você, tem um alinhamento grande com você, acho que é até mais importante às vezes do que a tese que você está seguindo, né? E já conheci o André e a gente chegou aí numa linha de fato estar trabalhando juntos, né? E me convidou aí para ser sócio, e a gente vem aí trabalhando toda essa parte de tecnologia que a Oficina Brasil vem oferecendo para a indústria conectar com o reparador automotivo, com o mecânico. Legal. O André, então, é 2022 e o Rômulo? Eu cheguei em junho do ano passado, né? Então, e a gente já conseguiu aí construir uns produtos interessantes, né? Que deram aí uma nova abordagem da Oficina Brasil, sem perder a essência, né? A essência da Oficina Brasil, levar conteúdo técnico de qualidade para o reparador, mas existem várias formas de você fazer isso, e a gente vem inovando muito aí nessa parceria.
Legal. Oficina Brasil é o seu primeiro contato com o mercado automotivo? Eu tive uma experiência anterior, né, nessa onde a gente tinha uma visão, né, juntamente com o André também, né, de digitalizar toda a parte de compra do reparador no contato com a distribuição, né, seja autopeça, seja o distribuidor de peças. Entendi um pouco das dores, já entendi um pouco do desafio, né, que o reparador tinha. Então a minha segunda experiência, vamos dizer que essa é muito mais profunda, né, onde a gente tem muito mais contato né, diário com o reparador, né, para entender as dores e de fato ter uma solução que tenha um fit grande para o que o reparador está buscando, né? Legal, muito bom. Com certeza a gente vai aprender muito hoje sobre o mercado de reparação, né, a vida do mecânico, expectativas, números. Mas antes da gente entrar nesse mercado e ir a fundo com quem conhece, vocês são especialistas nisso, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais agora a Oficina Brasil. A gente entendeu que a Oficina Brasil é um jornal, é impresso, é digital, é rede social, é evento, é um hub completo para reparadores, enfim, para esse mercado de mecânicos, oficina. Mas a gente gostaria de ouvir de vocês. Explica pra gente, quem é a Oficina Brasil? Boa, obrigado. A gente hoje, a forma de levar esse conteúdo, essa informação, elas são diversas, né? Então ele consegue acessar isso via portal, via app, né? São dezenas, milhares de conteúdos que a gente tem já no nosso banco e que a gente produz centenas mensalmente, né? Então o nosso grande papel é levar conteúdo relevante para o reparador. A gente tem até a nossa estrela do norte, né? Que é o que guia a empresa no sentido de impacto, é quantos reparadores a gente tem ativos na nossa base, né? E o ativo, leia-se ele consumindo conteúdo, devolvendo informação e que a gente tenha dado profundo dele, né? Então, hoje, por exemplo, de uma oficina mecânica, a gente tem 35 dados estruturados, né? Desde quantos elevadores ele tem, que software de gestão ele usa, se ele tem máquina trocadora de óleo de câmbio automático, né? Então, a gente tem diversas informações, quantos profissionais produtivos ele tem ali dentro, quem são esses profissionais, a gente amarra o CNPJ e CPF. Então, tudo que a gente faz de comunicação, a experiência dele, a jornada, a gente usa toda essa base de dados para entender quem é ele, né, que conteúdo que ele está buscando, né, como ele volta. Né? Então, essa riqueza de informação e ser o grande portal de contato, né, do mecânico e que ele tenha acesso à informação, esse é o nosso propósito. Né? Então, hoje a gente está no físico, no digital, estamos em eventos, treinamentos. Né? A gente faz... mais de 60 treinamentos num ano, né? A gente ontem teve o treinamento, amanhã tem treinamento presencial pelo Brasil inteiro, né? A gente tem o evento Conecta, a gente nas plataformas, né? Ele acessa, a gente produz, esse ano vai dar 250 aproximadamente conteúdos produzidos audiovisuais, né? Técnicos, de gestão, por nós, né? Então a gente tem todo um time aí de conteúdo, temos os parceiros, né? Os produtores de conteúdos do mercado, a gente tem hoje quase uma centena de especialistas do mercado, né? Que são produtores de conteúdos em parceria com a gente, né? Com contrato e afins. Então a gente é esse hub de produção de conteúdo e de contato do mecânico para todas as necessidades e dores que ele tem, né? Você citou mais cedo que, não sei se foi você ou o Rômulo, que embora o seu propósito, o seu foco seja o reparador, a oficina mecânica, o seu cliente direto não é ele, é a indústria. É isso mesmo? A gente é essa conexão do mecânico com a indústria, né? Então hoje, e eu já vivi isso um pouco no passado, né? Que a indústria, como que se acessa esse cara, né? Porque no fim, comprar peça não é a dor, é a sétima dor do mecânico. A dor dele não é comprar peça, né? Ele tem N dores antes disso, né? E mesmo com a indústria, a relação não é uma relação direta de venda, né? Você tem um canal que muitas vezes não é um canal que você tenha uma estratégia conjunta, né? Você não tem uma área fechada, você não tem uma distribuição organizada e afins. Então, como que a indústria fala com esse mecânico é um grande desafio, porque ele é o grande decisor, né? Ele que no fim escolhe a peça, ele que decide sobre a peça. E como que você, enquanto indústria, fala com ele, né? Esse é um grande gap que tem no mercado. E no fim, a gente como Oficina Brasil, a gente entende que a gente é o melhor canal, né? A gente é o canal para falar com esse mecânico. O grande desafio é como que eu estou na jornada dele, né?
Então o nosso papel é estar na jornada do mecânico, estar na hora certa e a marca falar com esse mecânico no momento certo, com o conteúdo certo. Isso né? é o negócio de vocês. Esse é o nosso negócio. Né? Então, a gente hoje é a maior comunidade mais engajada de mecânicos do Brasil, né? Então, eu acho que esse é o ponto também. Eu acho que tange muito a nossa visão de negócio. O que é uma comunidade, né? Eu acho que, no fim, é um termo que está um pouco na moda, mas, no fim, como construir essa comunidade e como levar para a indústria o papel de ter uma comunidade, né, de reparadores, de mecânicos que a indústria vive o dia a dia deles, né? Eu acho que tem essa transição também do marketing, né? O marketing de interromper, mas o marketing de estar no dia a dia, né? Como que a gente muda dessa interrupção de tentar levar uma mensagem que talvez não está alinhada com o que o reparador, o mecânico está sentindo no dia a dia, do que ele precisa, e como traduzir isso numa ajuda real e de presença, né? Então a gente, como a maior comunidade de reparadores do Brasil, a gente ajuda as indústrias a construírem as suas próprias comunidades, onde ela vai começar a entender um pouco mais, né? Porque ela não está próxima do reparador, né? A gente vê inúmeros casos aí da indústria ainda não está próxima, entendendo a realidade, o dia a dia, e não conseguindo comunicar adequadamente. Então, nosso papel também é como que a gente traduz, né, essa mensagem que a indústria quer trazer, né, gera um conteúdo útil e relevante para o reparador que conecta com o dia a dia dele, né? E aí você acaba fomentando essa interação dentro dessa comunidade, né? E comunidade tem aspecto de conteúdo, de participação e social também, né? Então, os nossos treinamentos é a oportunidade do reparador tangibilizar aquele relacionamento, de estar num evento físico junto com a indústria e consumindo um conteúdo que tem uma curadoria da Oficina Brasil que entende a dor do reparador e a gente conecta e consegue levar essa mensagem na indústria. Muito bom. Muito bom. Essas ações que vocês descrevem, né, conteúdo, treinamento, o próprio evento, isso no todo, né, das atividades que estão no escopo da Oficina Brasil, isso é um misto entre ações independentes e ações com indústria? Ou toda ação sua ela é fomentada por uma indústria? Não, a gente tem o exemplo do evento, né? A gente tem no evento conteúdos com indústria, né? Mas o que é o grande valor nosso as indústrias estão com a gente tem essa intenção e essa percepção que eu preciso levar um conteúdo relevante para ele, né? E tem conteúdos proprietários nossos junto com parceiros produtores de conteúdo. Então, a gente faz uma mescla, né, entre conteúdos com indústria, né, e conteúdos próprios, vamos dizer assim, né? Mas os conteúdos de indústria, acho que isso é muito interessante. A gente vê uma mudança no setor real, né? Da indústria entender, como um pouco do que o Rômulo trouxe, né? Eu preciso levar um conteúdo que é menos interrupção e mais um conteúdo relevante para ele naquele momento, né? Então a gente tem essa mescla. E enquanto a indústria, né, que está com a gente, além dela criar a comunidade dela, né, dela poder levar conteúdos audiovisuais, texto, né, ter interações, criar a comunidade dela, né, ter os grupos, ter o fórum de discussão, toda essa informação que é coletada, né, desse reparador, a gente também consegue ler isso de forma muito profunda, né? Então, um exemplo, né, a comunidade da indústria, ela enxerga toda essa jornada do reparador, né? Então, quando a gente fala isso, a gente fala, eu tenho todos esses dados, né, eu sei os dados profundos do reparador, eu sei o que ele está consumindo e afins, a gente devolve essa inteligência para a indústria, né? E é uma forma que ela tem de entender os hábitos, entender o que ela está falando, né, no limite, né? E a gente sabe que esse às vezes acaba sendo o primeiro tema e deveria ser o tema mais final, né? Eu vou fazer uma campanha com esse cara, super legal, né? Vamos fazer a campanha, mas com quem eu estou fazendo? Esse cara já está na minha jornada, né? Ele já está aqui dentro, depois que eu fiz a campanha ele continua, né? Como que eu posso criar uma campanha baseada também em ele estar mais ativo na minha comunidade, estar assistindo, estar interagindo, né? E entender quem são esses caras e fazer uma campanha mais profunda com ele, né? E que de fato eu esteja levando valor para ele, né? Que o valor para ele é conhecimento. Esse é o grande gap, né, do mecânico, né? O carro, né? Até um pouco que a gente estava falando, né? O caminhão tem evoluído em tecnologia muito, né? Exponencialmente. E a necessidade do mecânico, ele vem avançando. Porém, o avanço dele não é tão rápido quanto o avanço da tecnologia do que ele mexe, né? Até porque o tempo dele é embaixo de um caminhão, de um carro, né, fazendo negócio, comprando peça, vendo um manual para aplicar aquilo lá que está na mão dele. Então, ele não está estudando o tempo todo. Ele aprende sob demanda, né? Sob demanda. Chegou um carro novo aqui, uma tecnologia que eu desconhecia, vou ter que buscar esse conhecimento. E até essa mudança de mentalidade de entender que isso é um investimento,
né? Esse é um grande desafio, né? Porque, no geral, o dono de oficina ele era um ex-mecânico. Né? No nosso mercado, e isso é um papel nosso, até como Oficina Brasil, de levar a mensagem do mecânico para fora do mercado. Né? Então, a gente busca até meios mais massivos, né? Para contar essa história para fora. Porque a gente que vive esse mercado, a gente vê essa mudança acontecendo. Mas o para fora, às vezes, ainda tem uma imagem muito... aquele mecânico antigo, né? E normalmente não atrai profissionais de fora, né? Então, normalmente, o dono de oficina ele era um ex-mecânico e o que ele gosta? Ele gosta de mexer por a mão na graxa, né? E aí você fala, não, mas é importante você entender sobre diagnóstico, sobre gestão de equipe, sobre pós-venda. Fala, puta, sério, cara, que eu vou ter que... né? Mano, o que eu gosto de mexer por a mão na graxa. Fala, cara, mas o seu desafio de negócio... O técnico é um dos desafios. Talvez nem é o maior. Isso aí você se vira, né? No limite, né? Então, parte do nosso papel também é essa mudança de mentalidade do dono de oficina, né? De como é importante ele entender que o que ele tem na mão é um negócio, que, né, exige desafios de gestão de negócio. Falando dessa persona, Tá. esse reparador, quem é ele em 2025? Qual é o perfil desse cara hoje? Boa. Porque você acabou de dizer, olha, hoje o dono da oficina, o gestor, que precisa ser um gestor, ele é o cara que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, estava com o macacão sujo, com a mão na graxa e estava feliz, porque tinha 6 marcas de carro no país, né, e muito menos dificuldades, complexidades tecnológicas, enfim, diversidades para ele estudar. Mas o tempo passou, as coisas mudaram, a tecnologia veio. Como é essa persona hoje? Quem é o reparador hoje? É um cara que está com sede, com fome de aprender? Legal. Ou é um cara que... Enfim, como é que está sendo isso? Boa. No fim, a gente tem 2 gerações, né, convivendo, né? Porque no fim, quem é mecânico ou quem é dono de oficina, normalmente aquilo é uma vocação, né? Pra você ter uma ideia, a idade média de profissão são 21 anos. Né? Quando você vai no varejo em geral, né, varejo alimentício, né? Putz, o turnover é muito alto, né? O cara tá ali, mas ele quer virar outra coisa, né? Ali é só uma transição, né? Normalmente quem é mecânico, ele vai ser pro resto da vida, ele não quer mudar, né? 21 anos é o tempo que ele passa... Médio de profissão, né? Então é muito alto. A idade média de profissão é muito alta, né? E a idade média do mecânico são 42 anos, ou seja, normalmente é o primeiro emprego dele e ele vai com isso para sempre, né? Essa é a característica. Então, de um lado, você tem uma idade média, né? E uma turma, né? Se colocar isso no histograma, é bem avançado, né? Vamos dizer assim, a grande maioria dos mecânicos, donos de oficinas, tem uma idade, não é o jovem, né? Na média. Porém, quando a gente olha o jovem, isso é muito interessante, tá? Se a gente pegar hoje o gestor de oficina, né, da faixa de 20 a 24 anos, né, ou 20 a 29, um dado super relevante, 42% do 20 a 24 anos hoje são mulheres. Uau. Gestores de oficina. Uau. Né? Então, a mulher tem entrado pra caramba. O que a mulher traz? Ela traz cuidado, traz diagnóstico, né, traz pós-venda, traz relacionamento com o cliente. Ela traz essa mensagem. Porque se a gente pegar a oficina 10 anos atrás, 20 anos atrás, o que era a oficina? Era força bruta. Né? Cara, quem tem... Né, vou apertar aqui o parafuso do cabeçote até a veia subir. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Né? Hoje em dia o carro é muito mais detalhe, é diagnóstico, é precisão, são ferramentas. Né? A adesão de ferramenta, de equipamento dentro da oficina tem aumentado exponencialmente. Né? É um mercado que começou a crescer e vai crescer muito. Né? Então... A nova geração que está entrando já está entrando numa mentalidade muito diferente. Né? E normalmente quem leva o carro, né? Pegando aqui o caso do carro, né? O carro para arrumar, hoje metade das vezes são mulheres também levando. Né? Antigamente tinha aquela coisa, o homem precisa levar, seja o marido, o irmão, o pai. Aí um outro homem recebia e falava, larga aqui, vem buscar a segunda-feira. E eu não podia levar a mulher, senão ela ia tomar um balão, né? Ela ia ser enganada ou coisa do tipo. Essa realidade mudou, né? A realidade da oficina, né? E hoje a mulher encontra outra mulher recebendo o carro dela, né? Se sente muito mais à vontade, um ambiente menos hostil para as mulheres também. Então você vê que essa relação, né? Da mulher levar o carro e ter alguém atendendo também ali dentro, né? Que é uma outra mulher, tá tendo mais confiança até para a mulher, né? Então a gente vê essa mudança também no dono do veículo, né? Que legal. E hoje a oficina, né, que a gente fala, né, oficina com aquele piso epóxi, né, limpinha, com uma recepção, isso já é uma realidade. Não é que são todas, mas tem aumentado muito. Né? É uma tendência. Tá crescendo cada vez de equipamento. Né? Hoje a gente tem um estudo desse ano, 89% das oficinas tem scanner. O scanner é um símbolo
da necessidade de diagnóstico e de informação. Né? Se a gente pegar esse mesmo indicador ano passado, era 81%. Né? Se a gente pegar 10 anos atrás, era menos 50%. Né? Então, essa mudança, né? A tecnologia embarcada na oficina tem aumentado muito. Né? Na média, tem as oficinas médias que a gente classifica, né? Que são as oficinas mais técnicas, tem 3.1 scanner. Né? Então, você vê a necessidade de quanto diagnóstico ela precisa fazer. Hoje tem carros que para você trocar o óleo, você precisa passar scanner. Né? Então, essa necessidade de diagnóstico, né? Até no evento que a gente teve, as 2 trilhas mais procuradas foram de gestão e diagnóstico. Olha só. Isso para a gente mostra a tendência de mudança, né? Porque antigamente qual era a trilha mais procurada? A técnica. Isso. Né? A trilha de transmissão. Né? Então você vê que trilhas mais relacionadas ao diagnóstico, à gestão, eram as que estavam mais sendo procuradas e com mais assiduidade ali. Né? E é interessante essa conexão, Hugo e Henrique, porque a gente também olha a escolaridade, né, do reparador. Né? E a última pesquisa que a gente fez, 18% dos reparadores tinham formação superior, né, de quem ali está liderando. Isso quando? Quando essa pesquisa? Essa foi do ano passado, 2024. Isso, a gente fez, então, ela é super recente, né, do ponto de vista dos dados. Então isso mostra, né, esse desafio da gestão, né, da operação ali da oficina, né, de fato, mas o reparador buscando, né, alternativas de ter conteúdo, né, de gestão. Né, essa foi a segunda trilha nossa mais procurada. Né, foi uma trilha ali dentro do nosso evento que o reparador de fato se interessou muito, porque ele começa a entender que ele tem um desafio ali, né, de atração, um desafio, né, de ter uma equipe, né, coesa, olhar para a produtividade, olhar para métricas. Né? Então a gente começa a ver essa transição também. Gestão humana, né? Gestão humana, né? Esse é um desafio, né, dentro da reparação, que é de fato como tornar esse setor mais atraente. Né? Então também parte de como hoje o dono de oficina está liderando esses times, né, para influenciar a juventude também a ter esse interesse e ter mais sucessão aí no mercado. Eu já tive alguns bons embates com donos de oficina e gente que está querendo evoluir, mas é mais das antigas, né? E aí ele fala assim, não, mas quando você vai pagar para o mecânico que você vai vir? Eu vou pagar uns 1.600. Pô, mas na hora que ele se provar, eu começo a pagar mais. Eu falo, cara, mas você é o empresário, você é o empreendedor, você que assume o risco. E você precisa de gente boa, né? Mas isso na mentalidade, você vê que é um negócio pequeno, né? É um detalhe. Mas que fala muito. Mas que fala muito. Fala muito. Né? Então, você precisa trazer alguém que já está mais formado, profissional, né? Porque aí depois ele reclama o seguinte, não, mas vem para cá, é só lavador de peça, né? Pô, mas... A gente escuta muito isso, o cara lavou peça 6 meses e achou que era mecânico. É isso, né? Mas qual que é a mentalidade do dono de oficina? A gente tenta mexer muito nessa mentalidade, porque se a gente tiver que escolher uma pessoa pra gente mudar, tem que ser quem tá liderando. Né? Porque eu já vi isso acontecendo de quando e provocando, estando ali junto, o dono de oficina e falando assim, mas aqui tem um mecânico bom, cara. Mas a gente precisa pagar 4 mil reais pra esse cara. Não, mas não dá pra eu pagar 4 mil, sendo que eu vejo em dados que ele tá perdendo um monte de serviço porque ele não tem mão de obra. Tá? Se eu fizer o exercício de payback ali desse cara, é muito claro que vai valer a pena trazer esse cara. Só que a mentalidade dele não, mas pô, eu preciso pagar 1.600, a hora que o cara começar a se provar. Então ele não vê o valor, né? Isso eu tô falando assim num estereótipo, né? Ou quem tiver essa mudança acontecendo, né? E até só misturando o tema aqui um pouco do evento, queria contar 2 testemunhos para mim foram muito significativos, assim. Teve um testemunho de um cara do Rio de Janeiro, ele pegou a oficina dele e fechou a oficina dele na sexta-feira, avisou todos os clientes. Levou todo mundo pro Conecta. Pegou todo mundo pro Conecta, pegou o hotel e falou, cara, essa aqui é a nossa imersão. Vamos junto aprender, vamos mergulhar aqui, né? Que legal. É uma atitude, né? Porque o grande desafio do cara de oficina é esse, né? Mas eu não consigo. Você vai lá conversar com o dono de oficina e ele tá trollado de coisa. Ele troca um papo com você sempre, ele vai te receber, mas no primeiro impacto você chega assim, vamos trocar ideia dele. Nossa, cara. Não tô conseguindo respirar, né? Mas ele fica com você 1 hora, né? Ele fica lá com você um tempão. Mas você vê de fato que ele não consegue respirar. Ele cuida de tudo ali. Tá muito no operacional. Muito. Ele não sabe delegar. Mas o que vem primeiro, né? Aí ele não quer delegar. Aí ele quer cuidar de tudo. Aí ele não quer contratar gente preparada, né? Aí ele não quer... Para analisar o que é urgente e o que é importante. Total. Né? E vai rodando. Então esse exemplo daí, para mim, é simbólico de uma mudança de mentalidade. Olha o cara tomar uma decisão, né?
vou fechar minha oficina na sexta e vou comunicar meu cliente. É um posicionamento. Fantástico. Né? E a gente vai junto. Olha como esses caras voltaram diferente na segunda-feira. Né? E teve um outro que ele falou para mim na segunda-feira depois do evento. Ele falou assim, André, a experiência que eu tive no evento mudou a forma com que eu gerencio minha equipe e falo com o meu cliente. Por quê? Porque também a gente tá aqui num ambiente super legal. A gente frequenta lugares legais, né? Nós 4 aqui. Mas esse cara, ele tá lá naquele batidão, tomando porrada de todo lado, vivendo a mesma rotina, né? E a gente às vezes chega lá, né? E fala assim, pô, mas por que você não muda, né? Mas a gente precisa ajudar ele a ter experiências diferentes, Muito né? bom. Então, isso pra gente também é uma mudança de atitude. Às vezes você precisa colocar o cara em espaços diferentes, experiências diferentes, né? Então, o evento também tem um pouco desse papel de experiência, de troca, network, que mude a mentalidade dele e mude a visão dele. Às vezes não, o conteúdo é muito importante, mas também a forma que isso é feito é importante também, né? Então, essa mudança também a gente acredita que ela é... Dado que o grande ativo é o dono de oficina e a gente não tem grandes redes, né? Essa mudança de mentalidade é de baixo para cima, né? Ela não vem num programa de Estado estrutural, né? Não funciona, a gente vê que não funciona, né? A gente vê muitos movimentos desses e não acontece, né? Então a gente acredita muito nesse empoderamento e nessa força de baixo para cima. E até interessante, né? Falando um pouco do evento, do nosso pensamento aqui, né? Dessa ideia de estar levando o reparador para um ambiente novo, diferente e que de fato ele seja bem tratado, né? Toda a inspiração, né, do nosso evento, ela vem dos summits de tecnologia, né? Que são aqueles summits com foco em conteúdo, né? Com trilha bem definida, né? Não é um evento onde os patrocinadores, né? Eles não têm stands, eles têm atrações, né? Então as atrações, de fato, não são atrações com foco em brinde, são atrações com foco no desenvolvimento de um aprendizado que leva aquela marca, com algum produto daquela marca, mas muito mais no foco na dor do reparador, né? Então, quando ele chega lá, é um evento diferente, mas é um evento que ele é focado para ele se desenvolver e aprender, que é todo esse barramento nosso, enquanto Oficina Brasil, de levar a desenvolvimento. Então, qual que era a métrica de sucesso de outros eventos para os reparadores, né? Pô, olha quanto brinde eu peguei, né? Pô, o que isso muda no dia a dia do reparador recebendo brinde? Mas não, o que a gente recebe agora são relatos de mudança. Cara, o cara teve 2, 3 insights e ele conseguiu aplicar isso no dia a dia dele e muda um pouco a rotina e a gente vai construindo aí tijolinho por tijolinho esse desenvolvimento no reparador, né? Você falou do evento, só vamos dar o nome do evento que a gente gostaria de perguntar para vocês sobre esse evento. Ah, legal. Boa. Vocês têm um evento que chama Oficina Brasil Conecta. Isso aí. A gente notou que vocês reuniram, me corrija se eu estiver errado, aproximadamente 10 mil pessoas, é isso mesmo? Agora em 2025? Boa, foram confirmados 10 mil, a gente teve presentes 5.500. Que já é Meu muito pai tá no... gente. Sim, é isso né? aí. Então, Super qualificado. esse né? evento que você está já puxando esse briefing inicial para a gente, Romo, é um evento que vai oferecer essa experiência diferente, com trilhas bem definidas, enfim, e vai trazer formação, mudança de mentalidade, vai levar o cara para novos insights, para novas sensações e por isso transforma e traz ele para fora do evento diferente. Conta um pouco para a gente. Eu entendo, você já disse pra gente que existe uma inspiração do Oficina Brasil Conecta em eventos grandes que já são existentes, é um modelo que já existe de grandes summits, mas vocês adequaram isso para o reparador. Como é que é esse negócio? Como é que está funcionando isso? Boa. Além dessa inspiração nesses summits, que são eventos muito baseados em conteúdo, né? Ou seja, você vai para lá, porque hoje em dia, com a tecnologia, você já conecta com quem você precisar. Né? Antigamente, as feiras de negócio, né, há 20 anos atrás, ela era o momento que você encontrava as pessoas que você não conseguia achar. Hoje, com a tecnologia, você acha essas pessoas. Né? Você não precisa ter um investimento, um custo desse para isso. Por isso que os eventos migraram para serem eventos de experiência e de conteúdo. Isso é uma tendência global. Né? Não é Brasil, não é aftermarket, é uma tendência global. E no fim, a gente segue as tendências. Né? Tem um lado... até muito humilde, assim, que cara, a gente tem que olhar o que são tendências no mundo e trazer para o nosso mercado, né? Não tem que... Né? Tem coisa que você não precisa reinventar, né? Então, o primeiro lado é esse. Tem um outro lado, é como a gente fazer isso adequado para o mecânico, né? Que seja uma experiência bacana, que ele se sinta bem acolhido, né? Que sejam trilhas e conteúdos relevantes para ele. Então, toda essa parte de curadoria, né? Foram mais de 100 palestras,
né? Todas as palestras muito bem estruturadas, conteúdo super relevante, mais de 100 palestrantes presentes de renome, né? Então tem todo esse lado dessa curadoria com muita qualidade, 7 trilhas, né, de conhecimento, né? Então tinha trilha de gestão, transmissão, híbridos elétricos, trilha diesel, transmissão. Então a gente tinha 7 trilhas de conhecimento que ele, ao longo dos 3 dias, ele ia construindo jornadas, né? Eu me formei aqui na trilha de gestão. E aí tem toda uma carga horária necessária, né? Ao longo de 24 horas de conteúdo, ele focou em 2, 3 trilhas, né? Ele escolheu as trilhas que ele queria. Então, esse é um lado dessa evolução, olhando muito o que já acontece. Tem um segundo desafio que é, normalmente nesses eventos, né, os summits e tal, as arenas de negócio são arenas de relacionamento B2B, que você, no fim, você pega lead ou você gera negócio ali, né? Às vezes é muito pegar lead. Só que o grande desafio é a indústria com o mecânico não é uma relação transacional direta, né? Por mais que ele é o grande decisor. Então, como que você, enquanto indústria, metrifica e tem um impacto com esse cara? Que não seja só BPay ou entreguei um brinde, né? Porque muitas vezes a gente vê isso. Pô, são eventos, né? Tem muitos casos de eventos grandiosos e afins, mas acaba ser, enquanto isso, você chega no fim e fala assim, o que você... Me conta aí a história, que jornada que você teve com o mecânico. Aí a jornada no fim é, entreguei X mil brindes e bipei X mil caras, né? Pô, mas um evento para isso, né? Então essa jornada da indústria com o reparador, ela é mais profunda, né? Então ele participou às vezes de uma trilha ali, de uma jornada de 20 minutos, que ele passou por 3 etapas, teve uma etapa de conhecimento, e todos esses contatos que tem, a gente está sempre coletando dado, né? Então a gente sabe quem é aquele reparador, nessa interação com a marca, né, de às vezes responder um quiz, participar de um treinamento, a gente sabe o que ele absorveu, né, tem um questionário no fim, né? Então a gente vai coletando, entendendo quem é esse cara, e também esse cara a gente já traz ele dentro de uma jornada da marca antes, né? Porque o evento, a gente também acredita isso, que a transformação do setor e o contato da indústria com o mecânico não é num evento, é ao longo do ano. Lógico que o evento é super importante, né? Mas como que eu já estou falando com ele, o evento é um marco importante, eu continuo falando com ele, né? Então, a gente também traz essa jornada mais longa, né? Porque a gente até fala, né? Hoje, na média, dentro de uma oficina, passam 5 serviços por dia, né? 123 serviços no mês. Então, a oficina, diferente do dono do carro, que vai arrumar o carro 2 a 3 vezes por ano, a oficina precisa de peça todo dia, né? A necessidade, o contato dela com a indústria é diário, né? Não é... todo dia está acontecendo isso. Então, o evento tem um pouco desse apelo de ter um contato mais profundo entre marca e reparador. Né? Esse é o grande... E é interessante quando a gente olha no aspecto da tecnologia, né? Quando a gente pega um evento, né? Eventos tradicionais, no fim, quem está ali como patrocinador não sabe muito bem quem está chegando, tem uma interação que ele não sabe se ele já interage, não interage. Como o André falou bem, né? A gente tem essa jornada, né? Então, os patrocinadores que estão no evento, eles já estão comunicando e estão construindo sua comunidade, né? Então, o evento passa a ser aquele encontro social, né, que as comunidades têm ao longo da jornada, mas ele vem interagindo, né? Então ele vem consumindo um conteúdo, ele está entendendo que aquela indústria, ela está se preocupando com ele, ela está no dia a dia, e ele já até sabe o que vai ter dentro do evento, porque a gente construiu todo um barramento, e até dando informações mais internas, né? A gente tinha 3 squads de tecnologia focada no desenvolvimento do evento como um todo, né? Então a gente tinha as squads com foco em todas as interações, a gente tinha a squad com foco em toda a jornada de comunicação para fora, da trilha, do aplicativo. E o evento ele é todo gamificado, Hugo. Então o reparador ele já começou a participar do evento antes mesmo do evento começar. Então ele já postava alguma coisa na rede social falando que ele ia participar do evento, né? Ele já setava e montava uma agenda prévia de tudo que ele ia executar no evento, ele já sabia das trilhas, ele já falava, poxa, eu quero me especializar em diagnóstico. Então ele já setava todas as trilhas, os elementos de conteúdo de diagnóstico, sejam as atrações ou sejam as palestras, né? Que a gente tinha 7 palcos simultâneos de conteúdo, né? Passando ali, ele poderia escolher, né? Com essa volumetria de mais de 100 palestras. Então ele já montava toda essa jornada, ele ia ganhando pontos, né? Então toda essa estratégia gamificada, no fim o evento tinha um ranking em tempo real
né? E os reparadores estavam vendo ali se ele estava ganhando ponto, ele estava se posicionando e tinham atrelando ali até a premiação, né? No fim, e tinham premiações super interessantes, né? O grande ganhador, né, do Conecta desse ano, do ponto de vista de ter participado e ter se dado bem dentro das interações, né, porque cada uma pode ter um tipo de pontuação, ele ganhou uma viagem com a gente, né, que a gente vai lá para a Automecânica em Xangai, no final do ano. Que legal, então massa. Ele vai com a gente, junto também com dos nossos, né, influenciadores e criadores de conteúdo que estão trabalhando com a gente, né, também quem esteve mais engajado e estava mais no evento também concorreu também a isso. Então vai uma pessoa de renome que participou do evento trazendo conteúdo, um reparador e a equipe da Oficina Brasil. A gente está indo no final aí do ano na Automecânica em Xangai, né? Imagina essa experiência para o reparador, né? Vivenciar ali tudo de mais moderno e tecnologia que a China traz, né? Sensacional. Aí você mostra o cara passeando em Xangai, com tudo pago, com uma galera que é do mercado, e aí todo mundo cai para dentro do game na próxima oportunidade e assim por diante. Esse foi um elemento, né? O game, né? A gente até vai estar pensando, né? Essa foi uma segunda edição. E o game ele foi uma coisa que a gente entendeu que gerou muita competição dentro do... Você via as pessoas ali super preocupadas em fazer pontos e tal, né? A gente até entendeu que a gente talvez vai dosar um pouco mais para ser uma coisa mais, né? Ser humano é um fato, bicho doido, né, cara? Você não coloca o game, o cara abre a boca de sono na palestra. Você bota o game, o cara já direita e esquerda, Palmeiras e Corinthians, Grêmio Internacional, quem ganha, quem perde, o cara entra com tudo, né? Além disso, né, a gente teve outras premiações, né, que eu acho que elas também são importantes, né? A gente com esse papel de desenvolver e ajudar o setor, né? Então a gente conseguiu muito equipamento para as oficinas, né? Então, assim, todos os dias tinha alguma premiação, né? E teve essa da viagem, assim, mas também é interessante, né? Como a gente pode também mudar a realidade, né? Teve reparador que ganhou um elevador, né? Para colocar lá na sua oficina e equipar ela, né? Então, isso também Parabéns. Parabéns pelo evento, pela mentalidade e pela construção, que não é só um evento, na verdade, né? Uma construção de cultura para o mercado, né? Como você disse já no princípio, né, André? O negócio de vocês é a evolução do mecânico reparador, né? Muito bom, né? Muito bom. Pensando nessa jornada do consumo da autopeça, né? Nem nós aqui estamos na base da cadeia, né? Então a gente adquire o aço, tem literalmente uma indústria de transformação, transforma aquilo num produto a ser aplicado num veículo, num caminhão, num ônibus. Esse produto vai para uma rede de distribuição, às vezes vai direto para o frotista ou às vezes vai para um varejo para depois para uma oficina mecânica. Então assim, eu concordo com a ideia de vocês e isso é um ponto aqui que a gente joga a luz e tenta arbitrar para fazer diferente, porque quem coloca o dinheiro para dentro da indústria é o canal de distribuição. Mas na verdade quem coloca o dinheiro de fato é o consumidor, né? Que decide lá quando ele está com a barriga no balcão no varejo, que gera demanda para o distribuidor, que gera demanda para a indústria. Então a gente tenta dosar as nossas ações que são para o B2B ali, para o canal, para fomentar a venda e tal, fazer uma campanha, melhorar a aderência ao portfólio, etc. Mas também ter uma dose importante de ações lá na ponta para trazer esse reparador para a nossa base, para ele elevar o nível de consciência sobre a nossa marca, sobre qual que é a performance do produto, em detrimento da concorrência, etc. e tal, para que ele opte e seja um fomentador da marca lá na base, né? E isso lá atrás, quando a gente começou na linha pesada, a marca era conhecida no agrícola, mas ninguém conhecia na linha pesada. Você ia apresentar para um revendedor, o cara falava, mas é novo, é importado, vocês estão agora no mercado? E aí a gente falou, não, a gente tem que ir lá na base fazer esse trabalho. Então, pensando nisso, a minha pergunta para vocês, que são conhecedores profundos do ambiente da reparação, da manutenção na oficina, na maioria das vezes, quem é o responsável pela decisão da marca a ser aplicada no veículo? Legal. É o mecânico ou é o balconista, o vendedor? Legal. Aqui vou trazer alguns elementos, Henrique, o seguinte, né? Hoje, 11% das vezes o dono do carro leva a peça e 89% das vezes o mecânico que compra. Tá? Esse é um primeiro elemento que sempre tem essa discussão, né? Quem está levando a peça, né? Muito bom. Então, hoje, 89% das vezes é o mecânico que está comprando diretamente, tá? Esses 11%, o que a gente mede, tá? Primeiro, ele é uma venda assistida. Normalmente, o dono do carro ele segue um papelzinho que peça que ele precisa comprar, de que marca, e ele vai
na autopeça, tá? Então, por mais... Ainda é uma parcela pequena. Desses caras, quem que é a oficina que aceita fazer isso? Hoje, 1/4 das oficinas aceita fazer isso por uma questão de crédito e por uma dificuldade de caixa, tá? Então, é aquela oficina que está numa situação bem precária de gestão financeira. Ele não consegue nem se organizar para comprar uma peça, um conjunto de peças por R$1.000 e cobrar 1.400 do dono do carro. Esse caixa para ele é desafiador, né? Ele não consegue medir isso, né? Os outros 3/4 de oficina, 75%, não aceita em nenhuma hipótese o dono do carro levar a peça. Ah, mas eu tenho, não aceito, né? Senão não é parte do meu serviço. Quando a gente olha mercados maduros, Europa, Estados Unidos, o padrão é quem compra a peça é o mecânico, tá? Então, a gente fala que esses mercados estão 5 a 10 anos na nossa frente, né? Então, isso é uma tendência, a gente não vê isso mudando. Normalmente, o dono do carro ele nem sabe, cada vez mais a complexidade de marca, de portfólio está ficando cada vez maior. O dono do carro nem sabe que marca é aquilo, não sabe qual deveria ser, qual que é a melhor, qual que é a aplicação, ele não tem esse conhecimento. Diferente de outros mercados, na hora que você vai comprar um carro, né? Antigamente você visitava 7 concessionárias para comprar um carro. Hoje é 1.2 concessionárias. Porque você chega lá na concessionária, você manja mais que o vendedor. É verdade. Você já cotou, você já fez tudo. Já assistiu horas de tudo. YouTube. Você já sabe tudo. Então é uma jornada muito diferente. Quando você vai levar seu carro para arrumar, você não sabe nada e você não consegue saber. Você não consegue nem fazer o diagnóstico. Você não, e a gente não vê nenhuma mudança nisso, né? O dono do carro ele não tem esse conhecimento, ele não vai ter. Então quem continua sendo o grande decisor é o mecânico ali. Ele que vai escolher a marca que ele vai colocar. E o viés dele de escolha é sempre um viés de confiança e qualidade. Porque qualquer retrabalho que der para ele é um BO, né? O carro fica parado no elevador, atrapalha tudo, ele que tem que dar garantia, né? Então ele não está buscando preço, ele está buscando não retrabalho. Né? E esse impacto, né, do problema, de fato, impacta a última linha dele ali, que é decisivo se ele vai ficar no positivo ou no negativo, né? Então é o dinheiro no bolso dele. Se ele aplica algo e tem problema, é um problema muito grande para o reparador. No geral, a gente vê assim que 1 ou 2 vezes por ano dá um BO grande num carro, que faz parte, né? O carro ele é um ativo que dá problema e que não se chega a uma conclusão ou quem deveria ser o responsável não paga aquilo. E ele bate no peito e paga, né? Então a gente vê 1 ou 2 vezes por ano isso acontece com o dono de oficina. Você perguntar, puta, eu tive que pagar 10 conto do meu bolso para resolver aquele BO, fui na fábrica, não resolveu, fui no distribuidor, ninguém assumiu, meu nome está em jogo, ele é o meu cliente e eu vou assumir esse BO, né? Que não vamos falar, naquele mês a oficina deu prejuízo, que ele não consegue pagar 10 mil reais, né? Daquele serviço, muito longe daquilo, foi o que ele cobrou por aquele serviço. Então, como a garantia dele, ele entende, ele precisa, e uma oficina para ficar de pé, ela precisa vender peça. Hoje, uma oficina média, bem estruturada, ela cobra de 120 a 150 reais por hora de mão de obra, isso é uma oficina saudável, e ela põe um markup em peças, né, do que ela compra para o que ela vende de 50%, markup, né, margem bruta de 30%. Um DRE de uma oficina, para ela ficar de pé, ela precisa disso. Se ela não comprar peça, se ela não colocar esse markup, a oficina não fica de pé. Ela não fecha para pagar estrutura, aluguel, comprar maquinário, pagar um mecânico 4 mil reais. Você falou de pagar um mecânico. Lá atrás eu ia te perguntar, qual que é, pensando assim no nível júnior, pleno e sênior, quais são as faixas salariais de um mecânico? Um júnior hoje deveria estar na faixa de 2 a 3 mil, né? Um pleno 3, 4 e um sênior 5 mil, 6 mil reais. Normalmente a oficina trabalha isso pensando em total, né? Normalmente a oficina trabalha com um tipo de comissão, né? Que baseado em volume de serviço e tal, mas hoje um bom mecânico, dentro trabalhando na oficina, ele tira 5, 6 mil reais, tá? Então esse é o... assim, isso é o que a gente... Isso são cases que a gente vê e o que a gente advoca que os donos de oficina deveriam olhar, né? E isso se paga, tá? Se você cobrar o valor correto pelo serviço, né? Tem um outro símbolo do valor da mão de obra, né? Tem aquela discussão de o diagnóstico. Cobra ou não cobra, né? Você vai no médico, você paga lá a consulta, ele só fez um diagnóstico. Ele não, né? Se precisar fazer um exame, precisar em alguma outra coisa, você ainda vai depois numa jornada, né? Comprar um remédio, né? Então a oficina, sim, ela precisa cobrar pelo diagnóstico, né? E isso mudou a mentalidade. Né? É uma questão até de coragem com o dono do carro. A oficina, sabe que a mentalidade do dono de oficina, ele é um cara que quer ajudar, ele é do bem.
né? Às vezes até o estereótipo nem é esse, mas Essa tem que é a sensação ajudar. que a gente tem sempre. Que ele... O cara é do bem. Ele é do bem, é cara é do isso. bem. Mas o estereótipo externo não é esse. Vou ser enrolado, né? Vou tomar um balão aqui, ou coisa do tipo, né? Mas não, o dono de oficina ele é um cara do bem, ele quer ajudar, né? E muitas vezes ele cobra nessa de, entre aspas, camaradagem ou querer ajudar, ele não cobra um preço justo pelo serviço dele. Puta, mas aquele cliente, meu, ele é o pai dele que trazia, eu quero ajudar, né? Não, eu nem vou cobrar isso aqui. Né? Ele Ou, tem sei que lá, cobrar. deu um pau violento lá, o negócio ficou caro demais, eu vou manobrar aqui Vou pra manobrar, poder colaborar. ele vai muito nessa mentalidade de colaborar, né? E ele não pode, isso é uma coisa que a gente advoca com ele. Cara, você tem que cobrar o valor justo pelo seu serviço. Você tem que precificar baseado em uma tabela de preço, baseado em hora, né? Você não pode fazer isso, porque senão aí começa todo aquele problema. Você vai querer pagar R$1.600 no mecânico. Entendeu? Né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Então isso é que a gente... É interessante você descrever essa tomada de decisão sobre o produto, porque sendo indústria, a gente acaba tendo uma observação mais assim próxima de outras indústrias, concorrentes ou não, de outras linhas. E o que a gente percebe, André e Romulo, no mercado de autopeça, é assim, cada vez menos alocação de recurso financeiro em gente na ponta, visitando além do distribuidor, e cada vez mais alocação de recurso no distribuidor. Né? Então, às vezes, em reuniões com o distribuidor, eu falo, né, tá lá, reunião acalorada e tal, eu falo, tá faltando a peça mais importante da reunião, que é o tomador de decisão, o aplicador. Né? Então, vocês... distribuidores, vocês são alocadores de recursos que estão pegando dinheiro do caixa, colocando no fornecedor A, B, C ou D, na expectativa de vender aquilo, né, gerar um resultado positivo com o cliente, recomprar o produto, escalar, fazendo margem e ganhar dinheiro em cima daquelas linhas. Mas a sua decisão de compra ela não pode ser pensando só em expectativa de margem. Tem que ser também expectativa de recompra. Isso passa pela experiência do reparador. Então, é importante trazer o reparador para a conversa. E a gente percebe que o distribuidor faz pouco isso e a indústria tem feito cada vez menos. Né? Por quê? Quando você vai... a indústria tem um sistema, tradicionalmente, de vendedores comissionados, né? Representantes, etc. Quando você fala para o cara, além de visitar o distribuidor, você tem que visitar o cliente do distribuidor ou o cliente do distribuidor. Ele fala, mas eu vou passar um dia trabalhando sem tirar o pedido? É igual o mecânico falar, mas eu vou sair aqui, vou fechar a minha mecânica para ir no evento. Então isso passa por uma mudança de mentalidade. A gente percebe que os vendedores e as regiões em que essa ideia foi aderida, o cara inseriu na agenda dele 10, 20% do tempo dele visitar, junto com o distribuidor, o cliente na ponta, a venda dele cresce exponencialmente e cresce de maneira muito mais consistente e enraizada. Porque ele está trazendo o tomador de decisão para a ponta, para a conversa. E o que a gente vê, assim, trazendo um âmbito mais amplo, tem duas coisas que não mudam no mercado e não tem nada que indica que vai mudar, né, no sanduíche. Né? E depois no meio tem uma mudança acontecendo bastante. Né? Tem tem o detentor da marca e do portfólio e que transmite a qualidade do produto. Então tem o detentor aqui, tem o private label, tem um monte de mudança, né? Acontecendo, por mais que ainda no Brasil, o private label é 2%, no geral e no aftermarket também. Né? Tem mercados, você vai nos Estados Unidos, é 20%, né? Então aqui ainda é um dos menores mercados em termos de private label ainda, Brasil, né? Mas você tem o detentor da marca e você tem quem aplica. Né? No meio do caminho tem como essa peça chega. Sem dúvida, tem tido uma verticalização, tem tido uma digitalização. Né? Até uma mensuração que a gente tem hoje o canal de compra, e aí eu já chego lá, Henrique, o canal de compra hoje, você pensa antigamente era o que o cara gostava de eu vou no balcão e resolvo o problema, certo? Né? No balcão já resolvo, já vejo, já afins. Hoje o balcão, como canal prioritário, é menos de 6% do que ele prefere o B2B do distribuidor como um símbolo de um canal estruturado, que ele está logado, que é para ele e tal, é mais relevante hoje para ele do que o balcão. E aí até uma provocação que a gente faz é assim, legal, qual que é a sua estratégia de falar com esse mecânico? Né? Não, eu estou fazendo um trabalho de trade bacana, eu estou fazendo PDV... Mas o cara, não sei se entenderam, mas o cara não vai mais. Né? Onde você está comunicando, ele não está indo. Né? Então também tem uma questão de em que lugar da jornada você está falando com ele. Né? Por exemplo, você deu um exemplo do promotor. Uma estimativa por cima você precisaria ter por volta de uns 300 promotores, que é mais do que ninguém sabe quanto custaria isso, né?
para você fazer uma visita por mês dentro de uma oficina, que você vai ficar ali uns 30 minutos. De verdade, na jornada do mecânico que está comprando sua peça toda semana, o que um promotor de fato faz indo... Se você investir nisso e você for ali nas oficinas visitar em 30 minutos, é isso que o cara precisa? É esse tipo de contato? O promotor é importante, mas bem usado, né? No cliente certo, na hora certa, né? Com uma régua prévia de comunicação. Hoje o digital permite muito isso, né? Então também... Nosso entendimento é que as práticas de chegar nesse cara precisam se atualizar, né? A gente precisa atualizar elas também, né? E um pouco da influência do balconista, ele sinta a influência, ele precisa ser trabalhado, é importante, mas fazer a geração da demanda lá na ponta e essa estratégia da ponta para cima, a gente também enxerga que é importante. A gente percebe, vê hoje os distribuidores trabalhando muito mais com método, né? O que eu diria com método? Antigamente era, por que o cara comprou sua peça? Empresa de dono, né? No geral, os canais são tudo empresas familiares, né? Diferente da autopeça, né? Da indústria, que a grande maioria é multinacional, né? Os distribuidores, no geral, são empresas de dono. Pô, tive um bom relacionamento com o dono, o cara é o que decide, né? Normalmente em indústria, né? Em distribuição, a última coisa que o dono tira a mão é compras, né? O cara curtiu, fiz uma negociação boa com ele, ele comprou. Isso era 10 anos atrás. O que a gente vê muito hoje é gestões profissionais de mix, né? O cara chega com estatística, ele fala, nesse portfólio eu tenho essas X marcas, essa marca daqui me deixa tanta rentabilidade de mix, de ruptura. Então a gente vê uma profissionalização dessa relação entre canal e indústria, né? E o canal trabalhando com muito mais métricas de sucesso que não muito mais claras, né? E aí acho que abre uma oportunidade para a indústria de fato conseguir fazer esse pull strategy, né? Trazer a demanda para os seus canais e a partir disso conseguir ter métricas que influenciam a decisão do canal, né? Então a gente vê sim esse avanço acontecendo e discussões mais robustas, né? De negócio aí. E no fim, como que enquanto indústria você está lá na ponta trazendo isso sendo um valor muito claro gerado. E não estando no canal, porque o que a gente vê muito eu vou no canal, o problema é preço, né? O cara sempre... É natural daquela relação primeira, né? E aquela negocial de final de mês, é preço e prazo, né? Mas quando a gente vai lá no mecânico, não é preço. O preço é o quinto atributo de escolha, né? E a gente vê que as marcas, a gente está no mercado, quando a gente olha, a gente acompanha 63 categorias de produto, que a gente pesquisa, sabe, market share, share of mind, né? A gente pesquisa uma série de atributos. Grande maioria das linhas, quem domina e tem mais de 80% do mercado são marcas premium, marcas que fornecem OEM. Então o nosso mercado não é um mercado de marca de combate, não tem nenhum case de marca de combate que é líder, né? Muito bom. São tudo marcas de referência, né? Quem vence, né? Não é a marca que é preço, né? São marcas premium. Porque volta na história, o mecânico que paga os 1.600, que está precificando mal, ele está, na verdade, fazendo um voo de galinha. Ele atrai um cliente ou outro, mas a experiência não é positiva e não tem a recompra do serviço. A marca de combate na indústria é a mesma coisa. É isso aí. Normalmente o cara precisa alavancar a venda, ele faz um preço combativo para entrar no canal, aquilo ali é desovado, cai no mercado, a experiência não é boa e o cara volta para as marcas de melhor performance. Total. E quando a gente pensa, né, nessa relação, né, da indústria, distribuidor e o reparador, né, a gente já vê que é muito comum agora a indústria chegar, né, nesse canal, que ele é um canal regional, e ela fala, olha, a minha ação com a ponta, ela é assim, eu tenho esses números, eu tenho esse tipo de interação e eu consigo talvez te garantir que eu vou ter a demanda adequada para o seu canal. Então começa também a ter essa discussão onde, né, em vez de ter lá 20, 30 marcas que estão concorrendo na prateleira do distribuidor, ele está olhando também para o que a marca está fazendo para aquela região, né, para tentar entender como que essa demanda está sendo gerada, né? Então a gente começa a ter esses relatos de alguns distribuidores que a gente está conversando, que isso também entra no critério dele ali de decisão para que marca ele está colocando na ponta, né? Muito bom. A gente acompanha, né, nessas 63 categorias e tem tido um aumento significativo no número de marcas, né, nas categorias. Então, de um ano para o outro, aquela categoria tinham 13 marcas mencionadas em um ano. No outro virou 18, né? Categoria, por exemplo, direção. Direção, isso. Suspensão, pivô, terminal... né? Óleo, né? São 73 categorias que a gente acompanha. E o número de marcas mencionadas tem aumentado, né? Porque a gente vê as indústrias, né? Tem a sua proposta de valor,
né? Tem a oportunidade de fazer outsourcing, né? Hoje é uma coisa muito mais viável, né? E, entre aspas, é fácil ampliar mix, né? Sim. Entre muitas aspas. Esse não é o desafio. O desafio é qual é a minha proposta de valor até a ponta, né? Qual é o meu go-to-market completo, né? Então, quando você vai no distribuidor, ele fala muito isso. Assim, ele fala, pô, não adianta, vem aqui, todo mundo bate na minha porta e fala, compra mais essa linha, né? Mas eu já tenho, a linha que você está me oferecendo, eu já tenho 5 aqui na prateleira. E você só está me propondo, compra mais uma linha. Né? Qual que é essa estratégia que você tem regional, você mapeou, você entendeu qual é a dor do mecânico, como que essa proposta de valor mais completa que vai me gerar valor também, né? Então, o que a gente entende é esse olhar de eu tô ali no transacional, é preço, prazo, é um elemento sim importante. Mas você está a 5 mil pés, você precisa, né, precisamos subir a 50 mil pés e entender o contexto como um todo, né, e ter uma estratégia mais até a ponta. Né? Isso o canal percebe já quando você chega com uma estratégia mais robusta. Né? Esse é o que a gente percebe. Muito bom isso, porque essa é uma discussão que a gente tem internamente. É verdade. E é natural, né? Assim, você citou aí, né? Diferentemente da Della Rosa, né? Existe uma predominância nas indústrias de multinacionais. Eu costumo dizer assim, uma multinacional, né? A ZF, a MAHLE, a Bosch, ela não veio para o Brasil falando, nossa, ali tem um mercado de reposição interessante. Ela veio para o Brasil, eventualmente, a convite das montadoras, falando, nós vamos montar a planta lá no Brasil, no processo de industrialização, 60, 70 anos atrás, precisamos da nossa base de fornecedores. E elas vêm para o Brasil, começam a fornecer OEM, linha de montagem, que é a grande fatia do mercado, 70%, 75% do mercado é isso daí. Mas aqui também tem um mercado de reposição. Então elas começam a focar no mercado de reposição. Pô, mas a planta está tomada com demandas da montadora. Então vamos procurar um fornecedor local para embalar, ou vamos trazer de fora, ou vamos pegar só uma parte da nossa linha, o resto a gente embala, etc e tal. E aí existe, né, as estratégias do aftermarket de, pô, a gente tem uma marca forte. Lá na montadora a gente só faz a direção. Mas se a gente começar a embalar também transmissão, peça de motor, etc e tal, vamos aumentar o mix. Aí essa mesma indústria chega lá no distribuidor e fala, veja bem, nós temos aqui uma parceria sólida. Se você comprar mais essa linha, eu te dou mais tanto de desconto no que você já compra e tal. E vai amarrando o canal de forma que muitas vezes são poucos que vão ter culhão para falar assim, não, isso aqui eu já tenho fornecedor, não vou mexer e tal. E isso vai fazendo vai embaralhando, né, a questão de marca, de performance, de propósito, que é uma conversa que não está trazendo para a mesa o interesse do mecânico, do reparador. Né? Porque o que a gente mais escuta é, você vai visitar uma mecânica, a gente tem alguma experiência visitando mecânica, e o cara, você vê uma dessas marcas embalando uma coisa que você jamais imaginou que ele faria. Né? Tava lá tal, eu falei, nossa, mas isso aqui, essa marca também faz isso? Pois é, então, agora me mandaram isso aí, eu pedi a peça, me mandaram isso tal, mas eu já vi que não é legal, que eu não gostei, que a performance não entregou o que eu esperava. Então, volta naquela história, a indústria com o canal fazendo as suas estratégias, definindo, mas não trazendo o reparador ou mecânico e jogando goela abaixo, porque simplesmente tem conflito de interesse ou tem uma parceria com aquela marca. Né? Isso é uma coisa que a gente discute muito aqui, porque tentador, à medida em que seu market share nas suas linhas prioritárias vai aumentando, você fala, e se eu começar também a embalar isso, embalar aquilo, minha marca é forte e tal, mas aí eu perco meu propósito. Eu sou bom nisso e eu tenho que trabalhar nessa linha. A gente vê, Henrique, alguns cases bem relevantes assim, de marcas que fizeram ampliações de portfólio com sucesso, né? E muitas vezes, aí a gente entende que eles tiveram uma estratégia mais profunda, né? Por que eles estão entrando naquela linha, né? Eles entenderam um gap do setor, ou que tem uma correlação com o que eles já fazem, ou porque o canal dele é mais favorável, e aí tem sucesso. O que a gente vê muito é esse caso de estou ampliando porque é o mais... né? Eu quero aumentar faturamento e só vou ampliar e vou tentar no forceps fazer acontecer. A gente vê mais gerando ruído, né? E gerando problema para a marca, né? Que às vezes ela é boa numa linha, ampliou. E aquele outro segmento, ela começa a entregar às vezes um produto com uma qualidade no fim... desgasta o que era uma Então linha, a gente vê, aqui separa muito bem o joio do trigo, né? E o que acabam que multinacionais têm, que é o ativo de uma multinacional, é o quê? Processo, né? Ela é boa em processo, ela tem metodologia, esse é o... né? Ela segue muito bem, isso vem em diretrizes globais, né? O que a gente vê que a multinacional acaba tendo um diferencial é
quando a gente olha as estruturas de marketing, de multinacional e afins, eles já entenderam que o jogo é mecânico, né? E eles têm programas muito bem estruturados para isso, né? E muitas vezes até com uma preocupação secundária da geração da venda dali, né? Então, o que acaba, e é um jogo de longo prazo, né? E a multinacional acaba tendo isso, essa consistência, né? De criar programas e ter eles de forma consistente, contínuo, com metas, metrificação, atreladas ao programa de fidelização e de gerar relacionamento com esse público. Então, subindo a 50 mil pés, assim, a nossa visão assim, é que está mais atrelado a isso, né? O sucesso delas, além de ser um produto, né? Isso é uma premissa. Ser um produto hoje, né? Um produto que tem uma qualidade similar ao original, é uma premissa, né? Ninguém mais aceita isso, né? A gente até vê que ninguém tem sucesso se não atender essa premissa, né? Mas eu estar lá na frente e gerar essa confiança e gerar essa percepção de qualidade de serviço, está muito eu estar próximo desse cara. A gente fala muito que a qualidade é a qualidade percebida, né? O mecânico, quando ele vai... O primeiro atributo dele é qualidade, né? Para ele escolher uma peça. Mas ele não é um organismo certificador que ele vai pegar aquela peça, vai levar para o laboratório, vai medir rugosidade, medir... Ele não vai fazer isso. É o percebido. Como é que ele percebe? Ele percebe pela peça em si. Pô, peguei, ficou mais leve, vi que o material piorou, né? Mas é mais empírico, né? É tipo o shampoo, você põe o shampoo no cabelo e fala, pô, fez espuma, é bom, né? Então ele tem alguma forma dele traduzir qualidade, mas também é muito do quanto aquela marca está próxima dele. Isso traz percepção de qualidade. Porque o problema para ele não é mexer no carro, naturalmente dá BO, não tem jeito. Dá problema e às vezes é difícil você chegar no diagnóstico claro, né? Mas é aquela marca, na hora que eu preciso dela, ela está próxima, ela está ativa, né? Ela tem um pós-venda bom, ela tem um treinamento legal, ela faz uma lógica reversa bacana, ou não, né? Eu fico lá solto e eu tenho que me virar, né? Então, é muito isso, né? Como que esse programa e como esse trabalho com o mecânico traz uma percepção de qualidade para o produto, né? Então é isso que a gente... Legal. E a gente tem, né, dentro do Oficina Brasil, uma unidade de negócios que é de inteligência de mercado, né? Então, tem pesquisas, né? Tem uma que mede o share of mind do reparador frente às marcas e essas mais de 60 linhas de produto que a gente acompanha. Então, desde 2006, a gente faz esse acompanhamento e a gente entende, né? Poxa, a quantidade de marcas que estão atuando naquela linha e a gente entende esse share of mind e a gente consegue ter a correlação interessante de marcas que estão com um case mais próximo do reparador ganhando esse espaço, né? Enquanto outras que às vezes ainda não estão despertadas para trabalhar o reparador, que acabam, né, perdendo, vai caindo um pouco essa visão, né? E aí você alinha, né? Porque você tem que ter uma estratégia boa de distribuição, porque você tem que estar no canal, mas também tem que gerar demanda, né? Então a gente começa a perceber que isso torna um diferencial, né? E essa visão do reparador, né? Nessa visão de ser um dos grandes decisores que peça usar, ele pega esses atributos todos que o André comentou e começa a executar eles, né? Então, claro, alinhando a qualidade, ele acaba percebendo que ele vai começar a consumir e consumindo mais aquela linha de produto. A gente tem uma metodologia, tem um indicador nosso que chama índice de retrabalho. A gente pergunta para o reparador, e a gente tem um jeito que a gente pergunta e tem um jeito que a gente mede, que eu já explico a plataforma que a gente mede. A gente entende quais são as marcas que ele tem mais retrabalho, né? Para a gente, esse é o método de medir qualidade. Como é que eu meço qualidade? Né? É difícil nesse cenário, dado que não é uma questão de laboratório, né? É pela experiência. Pela experiência dele e o que ele dá de retrabalho. Então eu pergunto para ele, e aí eu pondero pelo volume de cada marca, né? Então eu sei a marca ponderada que tem mais retrabalho. E também a gente tem um produto que é o Fórum Oficina Brasil, tem mais de 30 mil tópicos de dúvida, de questionamento, de apoio. Entre eles, é uma comunidade de apoio. Ali a gente vê quanto tem de incidência de marcas, né? E a gente pondera pelo volume delas. O que tem mais correlação com o share of mind por marca é o índice de retrabalho, né? A gente tem uma clusterização que é até meio, né, do nosso indicador é um índice de retrabalho bom, de meio a 1 é ok e acima de 1 ele é atenção, né? Esse indicador é o indicador que mais mostra a marca. Se a gente puder, a gente tem uma pesquisa hoje, se a gente fizer uma correlação ano que vem, qual é a marca que vai crescer? É a marca que tem o melhor índice de trabalho, mais baixo, né? Então a gente mede isso com metodologia e tal, a gente entende que esse é o indicador mais proxy, que traz mais esse elemento do crescimento de share of mind, né? Do reparador, né? Muito bom, fantástico. Muito bom. Isso passa por um desafio que é o próprio canal de distribuição, né? A gente nessa jornada de desenvolvimento da marca, especialmente na linha pesada,
Então você lá atrás chega, apresenta a tese, né, para o canal, fala, ó, já fiz isso, eu sei fazer isso, eu fiz isso na linha agrícola, agora estou fazendo na linha pesada. Pô, legal, interessante, mas eu já tenho essa marca, já tem aqueles desafios normais, né, de você abrir um cliente novo numa jornada que é de compras recorrentes, né? Perfeito. Porque ele não vai fazer ali como comprar um carro, né, uma geladeira que você vai comprar uma vez. Não, vai comprar e vai fazer negócio, vai escalar, vai ganhar dinheiro com a marca. E aí você vai no mecânico. E aí, naquela mesma região, você teve o papo com o distribuidor e tal, aí você foi no mecânico. Era muito comum, e ainda é, você fala, pô, aquela marca que o cara distribui, eu já falei para ele, eu não gosto daquela marca. Né? Aqui a gente, às vezes quando aplica aquela marca, nem dá garantia do serviço, porque a gente sabe que vai dar Que é problema. exatamente o que o André tá falando. E aí, qual que é o nosso diagnóstico? Por que o canal, ele se mantém com aquela marca? Por várias razões, igual você falou, dos 5 e 50 mil pés, né? Mas assim, olhando assim a meia altura, as razões principais são... Primeiro, ele está distante do reparador. Né? Ele está muito no jogo de, a gente brinca, trocar nota, né? Compra, revende, e está olhando a última linha. Aquela marca, ela deixa margem. Então, assim, quando uma marca deixa margem para um revendedor, ele fica tolerante aos problemas que aquela marca gera. E aí, o grande lance, né, e que a gente provoca o cara a pensar, é que assim, não vai haver uma combinação entre os mecânicos que de um mês para outro vai chegar e falar, a gente não compra mais essa marca e o faturamento vai cair. Mas aí a gente começa a provocar assim, ó, vamos olhar quantidade de peças, barra de direção dessa marca nos últimos 5 anos. Aí o cara fala, olha, tá estável, não tá crescendo. Opa, essa aqui caiu. Não sei o quê. Então, tá vendo? Isso casa com a percepção que o cara tá tendo de que a marca não agrada. Mas você tem que ficar o tempo inteiro provocando. E aí o cara fala, não, beleza, eu vou colocar a sua. Mas eu não vou tirar dele. Né? Tá? Eu não vou tirar dele. É o esforço certo, né? Não, é o esforço certo. Você tá trazendo um reparador e tal. Elementos, É uma jornada de longo prazo. É o que você falou. Você produzir e ter uma indústria com o propósito de atender a demanda do último cara lá do estágio final da cadeia, você já está falando que você está jogando um jogo de longo prazo. A gente brinca que o nosso produto ele não é nem para o mecânico, é para o cliente da transportadora que está esperando a mercadoria chegar. Não é isso? É o passageiro do ônibus que tem hora para entrar no trabalho. Não é o ônibus, a frota, etc. e tal. Né? É o medicamento que tem que chegar naquele lugar. Mas é um jogo de longo prazo. Mas é o que você falou, né? Tem a indústria e tem o reparador. No meio tem um monte de conflito de interesse que a gente tem que saber jogar esse jogo, mas trazer sempre a visão do reparador. Falar, olha, o que ele quer, o que ele deseja, não é isso exatamente que você está oferecendo. Sim, perfeito. Muito bom. Eu quero só conduzir aqui, daqui a pouco a gente vai terminar o nosso papo, infelizmente, porque esse papo tá bom demais, mas pelo nível de conhecimento que vocês apresentam, né, baseado em estudos, pesquisas, dados, enfim, eu quero levar a nossa conversa um pouquinho para a evolução tecnológica. Nós estamos em 2025, há 20 anos atrás, um veículo com trio elétrico, lembra disso? Trio elétrico, né? Trio elétrico, ABS e airbag, era um disruptivo, era um negócio... Nós estamos falando há 20 anos atrás, né? Era algo assim que realmente fazia toda a diferença. O veículo custava muito mais, ele entregava muito mais, ele era chamado um veículo de luxo, enfim. Não é mais assim. Em 20 anos a gente viu o mercado automotivo ser completamente revolucionado por novas tecnologias, o mundo globalizado. Agora na pandemia você teve parada de produção de carros porque não tinha chips suficientes para produzir módulos de informática para o carro. Então você tem eletrônica avançadíssima, tecnologia da informação embarcada, né, com, meu Deus do céu, multimídia, módulos, N módulos. Tem carros, não só carros, mas outros tipos de veículos com dezenas de módulos de informática dentro. E além da eletrificação de motores agora com híbridos elétricos. Então, baseado nessa experiência que vocês têm, que é tão avançada, pegando de maneira global um país todo como o Brasil, o que vocês entendem que veio para ficar de tecnologia? O que vocês entendem que está vindo de tecnologia? Como vocês preenchem as lacunas do futuro tecnológico dentro do Brasil, continuando essa evolução? E aí, obviamente, quero provocar vocês a contarem para a gente como que vocês entendem que isso vai afetar e afeta o reparador. Legal. Começa aqui, o Homo complementa aí. Tem um lado, quando a gente olha, a gente teve até recente lá na Itália, né?
e também na Alemanha e tal. O que tem de diferença da oficina aqui e lá, tá? Aqui até a oficina é mais organizada, o brasileiro tem mais esse aspecto, né, estético, né? Então ela é até mais organizada, mas a grande diferença a oficina lá é mais equipada, né? Hoje, isso é a questão da mentalidade que a gente fala, né? A adesão a equipamentos tem aumentado bastante aqui. Mais ainda, quando a gente pega, por exemplo, máquina trocadora de óleo de câmbio automático, 26% das oficinas tem. 74% não tem, a grande maioria não tem, sendo que 55% da frota tem. Ou seja, 123 carros que passam lá, metade, um pouco mais da metade, tem essa demanda. Só que o dono da oficina, ele está sempre no passivo, né? Ele não está entendendo isso, 1/4 só está entendendo. E quando você faz uma máquina, a gente tem um cálculo de payback dela, são 4 meses. Qualquer investimento que eu te falasse, né, que 4 meses você paga ele, você vai investir na hora aqui na fábrica, certo? Certeza. Qual que é um payback de 4 meses? É absurdo, né? É taxa de retorno de 25%, né, ao mês, né? Não existe isso, né? Então, só que ele não enxerga isso. Porque ele está lá, está chegando demanda, né? Um carro existe todo um paradigma em relação a isso, né? De tem que trocar o óleo do câmbio automático ou não e afins, mas tem uma literatura que a cada 100 mil quilômetros trocar em ordem de grandeza depende do carro, né? Ou seja, tem um monte de carro que passa lá que deveria fazer essa manutenção, é um serviço de R$1.500 a R$2.000 entre peças e serviços, que dá um baita payback para ele. Só que ele entende isso? Não. Ele entende esse payback? Não. Existe incentivo do governo com taxa de 15% Selic, né? Para ir comprar uma máquina? Não. Né? Você vai lá na Itália, tem um monte de incentivo de governo para você comprar máquina. Então, uma tendência as oficinas devem e estarão mais equipadas no futuro. Né? Elas vão ter mais equipamentos. Com isso, e com pagar melhor o mecânico que a gente trouxe no início, a produtividade deve aumentar. Né? Então, quando a gente pega esses países, a produtividade média é o dobro. Né? O volume de carros que um produtivo faz é muito maior do que no Brasil, por formação e por equipamento. Esses são os dois elementos que aumentam a produtividade. Então, o que a gente vê de tendência é isso. A oficina ela deve sofisticar em termos de necessidade de mão de obra, de equipamento, e a tendência de ficar um serviço mais caro comparativamente. Né? Então, essa é uma tendência. Então, se a gente olhar a oficina daqui 5 anos, 10 anos, ela vai ter mais. Você vai olhar a fotinho dela, você vai ver mais equipamentos lá dentro. Aqui esse equipamento, esse é de óleo, esse é de câmbio, né? Esse é um scanner, esse aqui é o ADAS, né? Ela vai estar mais equipada, né? Vai ter mais investimento em CAPEX, né? E profissionais mais qualificados. Então, essa é uma tendência se a gente pensar nos pilares estruturantes da oficina. E enquanto organização, né? Quando a gente vai, por exemplo, na China, né? As oficinas lá, elas são muito mais digitalizadas, né? E a cadeia inteira, né? Em outros países também é mais digitalizada, a padronização, a informação. Hoje aqui a gente tem, quando a gente faz o decoupling da oficina, né? A gente pega lá desde comprar peça, achar mão de obra, informação técnica, tudo isso é muito apartado, né? Os sistemas, a organização da informação ela é muito descentralizada, é uma tendência do Brasil isso acontecer, né? Essa centralização de informação. E, além disso, a oficina está muito mais digitalizada. Né? Quando a gente vai lá na China, toda a digitalização chega no dono do carro. Né? Então, um outro aspecto, né, menos estruturante a cadeia deve ter mais padronização e digitalização como um todo. Né? Então, esse acho que é um segundo aspecto mais conjuntural, que isso vale para tudo e vale para todos os setores. Né? Isso tem acontecido, né? E a gente vê isso acontecendo fora do Brasil já. Né? Então, acho que são as duas grandes tendências, assim, se a gente olhar a oficina daqui 5, 10 anos. Né? A gente começa a perceber, né? E acho que é um assunto que está em alta, né? Toda a parte de eletrificação, híbridos, né? A gente já vê, né, o reparador tendo que tratar esse tema e já começando a se preocupar, né? Porque muda muita coisa do ponto de vista da manutenção tradicional dos carros a combustão. O reparador já está buscando esse tipo de conteúdo e a gente já também ali um pouco do gerador, local de destino para encontrar esse tipo de informação, né? Mas você também vê que ele vai ter que ter um investimento de ter o seu laboratório ali para cuidar desse tipo de veículo, uma vez que
essa frota tem aumentado um pouco, né? Mas ainda é o volume muito baixo, né? Então, alguns ainda não tiveram a experiência, né? E estão retardando um pouco esse processo de entender como se especializar nesse tipo de manutenção, né? Então, esse eu acho que é um outro ponto importante, né? Que deve acontecer aí, e a gente vê um pouco dessa preocupação do reparador em entender como ele faz, né? Então, a gente sabe, né, que tem alguns riscos, né, relacionados a esse tipo de manutenção. Então, ele tem, de fato, uma preocupação, mas ainda não é algo super latente que ele fala, poxa, eu preciso aprender isso, né? Então, ainda não a gente não vê essa demanda crescente, mas a gente prevê que ela deve acontecer. E nesse caso da eletrificação, a gente já vê com recorrência de ter um problema, né, num carro elétrico, ir na montadora e não ter uma solução, né? Ou o pós-venda da montadora não conseguir tratar, e mesmo o carro até em garantia, o independente resolvendo isso, né? A gente vê oficinas que têm laboratórios investindo mais de R$1 milhão, né, para tratar a bateria elétrica, né? Então, um lado nosso do que a gente vê do aftermarket é que ele avança rápido, né? Ele está mais conectado à demanda do consumidor, sabe? E a gente vê, lógico que isso em volume das 110 mil oficinas é um volume muito pequeno que vai ter um laboratório elétrico. Mas é um movimento que está acontecendo, né? Então, já tem alguns casos acontecendo, e a gente vê até indústrias focadas no aftermarket da eletrificação, entendendo que precisa estar próximo desses caras e criando algum tipo de parceria e rede, né? Então, no fim, né, quando a gente pega as 110 mil oficinas pelo Brasil, elas são a base, seja da manutenção mais complexa, tipo elétrico, né? Ou até necessidades que tem dessa mobilidade, ela é uma base ativa para permitir, né, continuar levando o remédio, né, que o Henrique falou. Ter essa disponibilidade de frota, né? Essas oficinas têm muito esse papel, né? Como que eu deixo essa frota disponível, né, para ela continuar servindo o seu papel principal, que é locomoção de pessoas ou de bens, né? É isso. E tem um papel, né, do reparador, né, muito ali como um advisor, né, de quem, compra esse carro ou não compra esse carro, né? E muita gente leva o carro até o reparador para saber se aquele carro, né, é de procedência, está tudo certo com o motor, né? Que tem a grande preocupação aí nesse mercado de seminovos, né? A gente já vê, né, indústrias já se preocupando. Qual que vai ser essa nova pergunta dentro da eletrificação, né? De fato, é a saúde ali da bateria, né, que é o componente. Então, você já vê indústrias que já estão tendo ferramentas, né, e maquinário para ajudar o reparador a ter ali a saudabilidade daquele carro, né? Então, esse é um outro movimento, né, que deve acontecer, né, porque muda um pouco, né, essa questão daquele carro tá bom ou aquele carro tá ruim, né? Então, e tem um equipamento novo que ele vai ter que saber usar, e até mesmo um serviço novo para ele tá executando, né? Muito bom. Eu vi um dado, em 2022, no Brasil foram vendidos aproximadamente 50 mil veículos elétricos híbridos, ou seja, eletrificados. Esse ano, até a metade do ano, até junho, a gente já estava chegando a 200 mil veículos. Sim. Então, é um crescimento assim, absurdo, em números absolutos em relação ao mercado. Como você disse, estatisticamente ainda é um número menor, mas a curva de tendência ela é absoluta. Na opinião de vocês, como especialistas, a tendência de elétricos e híbridos é uma tendência consolidada. Ela veio para ficar e só vai crescer e tomar share do veículo a combustão, e os dois vão, obviamente, ter continuidade. Não quer dizer que o elétrico vai crescer até matar o veículo a combustão, não é isso, mas ele veio para ficar e ter o espaço dele. Essa grande discussão aí, né, tá até um pouco além da nossa área de expertise no sentido da reparação, né? Mas existe uma grande discussão, né? Mais elétrico, isso é sustentável, não é? O biocombustível, né? O carro elétrico, no fim, tem toda essa questão do ele é sustentável, mas que energia que foi colocada ali dentro. Então tem toda uma discussão em relação a isso. O que a gente acredita muito enquanto país, né, enquanto sociedade, enquanto marcas, tá com uma estratégia mais diversificada, né? Então, no geral, a gente vê isso das montadoras estando com estratégia mais diversificada. Sim, vamos olhar o elétrico, mas vamos estar nos biocombustíveis, né? Então, o investimento é mais equilibrado, né? A gente vê movimentos até na Europa, né, de montadoras que
que falaram, em X, né, até 2025, até 2030, eu não vou ter mais. Aí voltou para trás, né? Então, eu acho que é natural de movimentos desse, de você mira na lua e depois acha o equilíbrio, né? É natural. E no fim, deve vencer o que for mais eficiente, o que for mais ecológico, né? E acho que isso é uma aposta de longo prazo. No curtíssimo prazo, tem sim aumentado muito a venda de elétricos em centros urbanos. Hoje, o que é o maior detrator do carro elétrico é a manutenção. Hoje é o maior detrator e um grande detrator é o preço de pós-venda, né? Muito atrelado à manutenção dele, né? O medo do que aquilo pode dar. De estou comprando um carro de 2 anos, quando era um carro a combustão, eu sabia o valor daquele ativo. Do carro de 2 anos elétrico, eu posso estar comprando um negócio que não vale nada, né? No limite, porque pode dar problema na bateria e aí ela vale o preço do carro e eu acabei de... né? Então, hoje a gente vê e a gente entende que o aftermarket, né? As oficinas podem ser a grande solução para isso, né? A gente tem até métricas que a oficina é um grande vendedor de carro, porque no fim... Tem uma estatística nossa que 76% das vezes que um dono de carro vai comprar um carro, ele perguntou para o mecânico dele de confiança o que ele acha daquela marca. Né? Vendem 15 milhões de carros, né, entre novos e usados no Brasil por ano, e 11 milhões de vezes um dono de carro pergunta na oficina no ano: pô, tô para comprar, né? Você vai na média 3 vezes por ano na oficina e se troca de carro a cada 3 anos, na média. Né? Ou seja, a sua relação com a oficina ela é muito maior. Né? Você tem muito mais contato do que com quem você compra seu carro. Né? Por mais que o carro é daquele cara, mas o seu mecânico, né? Você tem muito mais contato com ele. Né? Então, ele é um grande influente, um grande decisor, não só em termos de confiança, como em termos, que a gente falou um pouco aqui do elétrico, do conhecimento da manutenção. Né? Então, se por acaso hoje, vamos imaginar que assim, no estralar de dedos, a gente fala assim, nossa, as oficinas estão preparadas e tem método, tem ferramental e tem precificação clara de como resolver a bateria. O preço, o carro elétrico ia mudar substancialmente o valor dele de revenda e a atratividade dele ia aumentar ainda mais. Né? Então, essa curva poderia estar em outro lugar se estivesse mais equacionado. Né? Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta rápida antes de a gente encerrar. Você citou aí, no Brasil nós temos 110 mil oficinas. Isso. E vocês, no site de vocês, diz que vocês têm cadastrados em torno de 53 mil. Correto. Dessas que você tem cadastrada, ou do todo, das 110, quantas são leve e quantas são pesadas? Boa. A gente tem uma separação, né? Da leve são 74 mil e da pesada são 7 mil. O que a gente exclui diretamente da nossa atuação, tá? Som e acessórios, funilaria e pintura e a parte de borracharia. Mas isso que você está citando entra no 110? Entra no 110. Né? Então, para completar... Então, seria 74 oficinas destinadas aí a serviço para linha leve 7 mil para linha pesada. Pesadas, né? E o focadas resto... em mecânica. Tá. Né? E o resto e aí você pega som e acessórios, né? Outros nichos que não é o foco. Nesse pesada não entra o agrícola. Não entra só quando isso é feito dentro das oficinas, né? Tem algum tipo de equipamento agrícola. A gente cuida de 7 mil oficinas pesadas e 1.100 frotistas, né? Em de grandeza. Mas o agrícola de campo não, esse não é o nosso foco. Né? Só o agrícola que volta para a oficina pesada, né? Aquela oficina que é focada na linha pesada. Tá bom, muito bom. Maravilha, né? Muito bom. Que papo bom. A gente tem que acabar. Tem uma hora que tem que acabar, né? O que chamou a atenção é que assim, a gente está muito acostumado a falar com empreendedores do ramo de distribuição. Sim. Então, muito do que a gente discute pouco dado e muito histórico de sucesso, de case, do cara que rasgou no peito e montou e abriu filial e teve sucesso. E aqui a gente teve a oportunidade de ter acesso a muito dado, né? E isso é ótimo para nossa audiência, para o nosso público, e é um dos propósitos do Café com Peça, por entender que o mercado ele carece de informação boa, precisa, de dado assim, direto da fonte. Então, obrigado aí por todo o compartilhamento de informação. Até o nosso propósito principal é a evolução da oficina, né? E o nosso entendimento é o quanto mais de dado a gente devolve para a cadeia, melhor a cadeia pode se organizar para atender melhor a oficina e naturalmente a oficina evolui.
né? Então, sempre quando a gente vai coletar um dado dentro da oficina e ela é super aberta a entregar ele digitalmente, da forma que for, a gente fala, agora a gente está se organizando para a indústria e toda a cadeia te ouvir e isso vai voltar em serviço para você, né? Por isso que a oficina no geral é muito aberta e a nossa área de inteligência tem esse propósito, né? De como ajudar o setor a evoluir para atender melhor esse elo da oficina e ajudar ele na evolução dele. O reparador entende que é um flywheel positivo, né? Ele entrega a informação, a indústria trabalha, devolve informação e isso fica num círculo, né, virtuoso, super importante. Retorna e retorna rápido. Retorna Então rápido. faz parte da nossa proposta de valor e do nosso propósito de compartilhar o máximo de informação. Então obrigado aí tanto pelo papo muito bom, né, e muito profundo, quanto também para a gente poder, de alguma forma, ter um canal super relevante para ajudar a levar informação, né, e ter esse tipo de troca e de mudança e de evolução de mentalidade. Muito bom. Só tem uma entrevista, um bate-papo que me lembrou esse aqui hoje, que foi com o Rogério, da Carta Pecuária. O Rogério é um super especialista em análise de dados, mercado, economia, enfim. E quando a gente se depara numa mesa com alguém que tem profundidade de conhecimento, mas também diversidade dentro da profundidade e profundidade dentro da diversidade de conhecimento dentro de um segmento, a gente realmente fica impressionado com a entrega, né? E foi muito impressionante ver a forma como vocês foram correspondendo a esse papo nosso, entregando com dados, pesquisa, informações, estatísticas. Vocês entregaram muito. Parabéns, estou realmente muito impressionado, assim, e muito grato. Obrigado por estarem com a gente nessa mesa, tomando esse café. Boa. E entregando pra galera aí o que vocês carregam. Obrigado, André. Obrigado. A gente que agradece, né? Valeu. Valeu mesmo. A gente vai fazer por aqui então. Obrigado. Tá bom? Valeu. Pessoal, vocês perceberam o nível desse episódio? Realmente algo fora do comum. Dificilmente a gente consegue, em uma hora e pouquinho, capturar tantos insights, tantas histórias e dados que nos levam a um nível de conhecimento disruptivo. Então, parabéns para você que chegou até o final desse episódio com a Oficina Brasil. Café com Peça ficando por aqui. Mais um episódio desse podcast que é oferecido pela Della Rosa. Não deixa de acompanhar a gente. Vai lá, se inscreve no YouTube. Acompanha a gente também nas plataformas de podcast. Segue a gente lá no @Café com Peça no Instagram. Você é sempre bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau!